No mundo que nós estamos hoje, que nós vivemos estados diferentes. Nós temos percepções do mundo muito diferentes. Se fala da espiritualidade, que é um estado, e teria também outras conotações para a espiritualidade, mas ela tem um revés aqui embaixo. Não é porque nós estamos aqui embaixo, mas nós nos deixamos ser agarrados por um estado de materialidade. E nesse estado de materialidade, os propósitos da pessoa mudam, né? Ou seja, quando a pessoa se levanta, o que ela está buscando na vida dela? O que ela busca? Qual é a razão da vida dela? Só que se ela está dentro dessa materialidade, né, que não se refere só à matéria, eu acordo pensando no dinheiro, pensando em comprar um carro, uma casa, sei lá, me vestir bem, etc. Não é isso que a gente se refere, né? Não é simplesmente o materialismo grosseiro, mas é uma prisão, né? Quando se fala que o homem ficou preso, essa prisão aqui dentro nós estudamos como uma materialidade. Então, dentro dessa materialidade, imagina o espírito. Ainda há pouco nós falávamos, né, que assim como a essência tem essa ânsia de ir até o espírito também tem essa ânsia pela essência, pela alma. Então, por isso que, de certa forma, é um absurdo, né, se dizer, por exemplo, que espiritualidade é uma coisa, religião é outra, né, porque a natureza da espiritualidade é a religião. Ela não busca outra coisa que não seja retomar o que é dela. Para ela não vai interessar a pessoa, a personalidade, os agregados. Aquilo que é do tempo. Que é do tempo e que não foi ela que criou. Não foi o espírito, perdão. É bom, talvez, a gente explicar que, nesse momento que está sendo dito aqui, religião não é sinônimo de uma instituição. Que daí até seria uma contradição chamar instituições que não promovem o religare, seria uma contradição chamá-las de religiões, né? Mas é assim, né? Então, nós não estamos aqui nos pronunciando com relação a instituições, né? E sim a religião como isso. Como isso. Como essa reconexão entre a essência ou a alma e o ser ou Deus, né? E a pessoa é o mediador de tudo isso. E é linda a palavra, né? Não tem como a gente pegar essa mácula social da humanidade pelos erros que comete e sacrificar uma palavra, dizer que ela não serve ou que ela não é boa, né? Por isso. Esse fato, porque o que você disse é sagrada. Senão fica uma coisa muito vazia, né? Ou seja, a espiritualidade seria falar das coisas que não são daqui, né? E o objetivo não é falar, não é ler, não é entender. O objetivo é que a pessoa viva esse processo, né, espiritual para que ocorra a religião. Então, Bruno, voltando para lá, né, para o que você estava comentando e perguntando, se nós vivemos nessa matéria, ou seja, dentro desse estado de materialidade, nós não compreenderemos os passos religiosos, né? O passo da religiosidade, né? Os passos que nós temos que dar nesse religare. Por quê? Porque o religare não é para a pessoa e não é para a mente dela. Ou seja, essa mente que ela tem agora, essa natureza, que aqui nós chamamos de inferior, porque nós temos que dominá-la. Eu vou dar uns exemplos aqui, né? Se eu quero dominar a parte inferior da água dentro de mim, eu tenho que aprender a dominar minhas emoções. Por quê? Porque as minhas emoções mandam em mim. Como é que eu construo a minha vida? Eu vou ver que a minha vida ela é construída, por exemplo, baseada nas minhas emoções. Ou seja, por uma emoção desordenada, eu estou construindo minha vida desordenadamente, né? Um pensamento de medo, um pensamento de insegurança, isso vai me levar a um resultado. E, às vezes, o resultado é até desastroso. São, às vezes, ações que não tem mais nem volta, né? Quantas pessoas aí, por exemplo, estão na cadeia, né? Numa prisão perpétua, por causa de uma ação, por instinto, por emoções, por alguma reação violenta da mente, enfim. Então, não tem, dentro desse contexto, como colocar o assunto religião, né? Falar sobre esse caminho espiritual. O caminho espiritual, né? O estudo do caminho espiritual, o estudo desse despertar, não serve para essas pessoas que querem ficar presas à materialidade. Não quer dizer que a pessoa que está presa não serve,
porque todos nós tivemos que passar por isso, estamos passando por isso. Inclusive o filho pródigo, quando ele cai nessa perdição, digamos assim, de esquecer do pai, esquecer do espírito, esquecer quem é e se entregar para a matéria, existe todo um aprendizado aí. Então, estar aprisionado é parte do processo, né? Ô André, e quando a gente... Acho que todo mundo que está escutando, né, esse podcast tem esse anelo de chegar até Deus, né? O Bruno desconstruiu um pouco a linguagem, explicou, de acordo ao pensamento gnóstico, como é que isso se define em religião. Então, a gente já entendeu que o homem religioso, nesse caso, é aquele que busca a Deus. E Deus a gente precisa definir, então, como aquela consciência, como o espírito, né? Então a gente já está entendendo que toda a nossa conversa, novamente, ela vai para dentro. A gente está falando do homem que está desconectado da sua própria consciência, que dentro dele tem elementos egóicos, né? Que confundem, que multiplicam a psicologia humana. E só que acho que todo mundo tem esse interesse de sei lá, parece bom, né? Destruir essa parte egóica e encontrar Deus. Então a gente está dizendo que Deus não e é ainda alguém... encontrar o Deus que ela está... Dela, né? Que ela está buscando. O que ela acha que é Deus. Que ela diz, eu estou aqui buscando algo. E Deus não é o que a mente dela tá achando que é. A construção mental da Porque pessoa. ele ainda não nasceu, né? Não. Se isso ainda não nasceu dentro dela, como ela vai saber o que é? É através de um processo todo dessa religião que vai indicando esse caminho. Aí que ela vai descobrindo, era isso que eu estava buscando. Tá vendo? Aí para o ponto onde a gente queria, ou para talvez onde a gente vá conduzir, André, porque vamos tentar indo para o aspecto prático. Tudo que a gente falou aqui é prático, claro que é. Mas os fundamentos desse aspecto do nascimento. Então a gente já falou da morte. Nós vamos entendendo que dentro do homem existem vários tipos de energia, né? Então existe um laboratório, um corpo físico, existe energia emocional, existe energia mental. E como que a gente sabe que tudo, né, é baseado em energia, muito mais do que na matéria, na carne. E a gente volta para os estudos que a gente estava fazendo agora. Como a gente vai fazer para começar a conduzir como pessoa, de uma maneira mais prática, essa ligação, né, entre o homem e o espírito, entre o ser, né, e o homem? Como é que vai se conduzindo isso? Qual que é o esforço que a pessoa pode fazer, aquele que está escutando, para que isso comece a acontecer, não como um aspecto mental, né, de eu quero chegar a Deus, quero ser feliz, eu acho que esse é o anelo de toda a humanidade, mas o que a Gnosis traz, então, de distinto, de diferente, que começa a conduzir para esse fato deixar de ser uma teoria e passar a ser algo palpável, espiritual, místico, ou uma experiência que ela consiga começar a sentir. Exato. Como nós falamos, para poder sair, né, ou seja, esses passos iniciais, primeiro ela tem que compreender isso, né, compreender que ela não está pronta. Ou seja, a Gnosis ela chega até nós como um curso. Então, como curso, a Gnosis ela chega como uma escola. Como existiram várias escolas ao longo da civilização, né, da história do nosso planeta. Escolas por todo o planeta Terra, trazendo para a pessoa ou para as pessoas essas boas novas. Então, dentro dessa escola, nós vamos receber o material que vai nos ajudar a vencer essa natureza inferior e encontrar a nossa essência, ou a quinta essência, né, vamos dizer assim. Então, o que ela traz como prática? Né? Ou seja, quando a gente entrar na Gnose, nós vamos começar a receber um bloco de práticas. Nós vamos, por exemplo, aprender a meditar. Né? Por que nós temos que aprender a meditar? É para nos colocar, né, em contato com essa parte espiritual dentro de nós, anímica, né, que é essa parte da alma, né, chamada a essência. Ou seja, eu preciso cutucá-la, eu preciso que ela comece a ver o mundo de forma diferente.